Estas são as palavras mais poderosas que já foram pronunciadas na história da humanidade. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, olhou nos olhos de seus discípulos e declarou com autoridade divina: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não foi uma sugestão, não foi uma opinião. Foi uma declaração absoluta que divide a eternidade de cada ser humano entre salvação e perdição. E hoje, neste exato momento, Jesus quer que você entenda profundamente o que essas palavras significam para a sua vida. Eu sou o caminho. Você está perdido? Você não sabe mais que direção tomar? Os caminhos da sua vida parecem todos bloqueados, todos escuros, todos sem saída. Você já tentou tantas estradas e todas te levaram ao fracasso, à desilusão, ao vazio? Ouça bem, Jesus não está apenas mostrando um caminho entre muitos. Ele não está oferecendo uma alternativa para você considerar. Ele está declarando que Ele mesmo é o único caminho. Não existe plano B, não existe rota alternativa, não existe atalho que contorne a cruz. Jesus é a única ponte entre a terra e o céu, entre a morte e a vida, entre a condenação e a salvação. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, Ele está dizendo, pare de procurar soluções fora de mim. Pare de tentar construir sua própria escada para chegar a Deus. Pare de achar que suas boas obras, sua religiosidade, suas penitências vão te levar até o Pai. Há apenas um caminho, e esse caminho tem nome, tem rosto, tem voz. Esse caminho sangrou no Calvário. Esse caminho foi crucificado entre dois ladrões. Esse caminho morreu para que você pudesse viver. Esse caminho ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte, o inferno e o túmulo. E agora esse caminho está diante de você, convidando você a caminhar por ele. Quantas pessoas neste mundo estão andando em círculos, perdidas em caminhos que parecem certos, mas que levam à destruição? A Bíblia diz que há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Você pode estar seguindo o caminho da fama, achando que o reconhecimento humano vai preencher o vazio da sua alma. Você pode estar seguindo o caminho do dinheiro, acreditando que a conta bancária cheia vai trazer felicidade. Você pode estar seguindo o caminho dos prazeres carnais, pensando que a próxima experiência finalmente vai satisfazer. Mas todos esses caminhos são becos sem saída. Todos esses caminhos terminam em frustração, solidão e morte espiritual. Jesus é o único caminho que leva à vida verdadeira, à paz real, à alegria duradoura. Eu sou a verdade. Vivemos numa era de mentiras. O pai da mentira tem enganado bilhões de pessoas com suas falsas promessas, suas meias-verdades, suas distorções da realidade. As pessoas não sabem mais em que acreditar. A sociedade chama o mal de bem e o bem de mal. Os valores estão invertidos. A confusão é generalizada. Mas no meio deste caos de relativismo e engano, Jesus se levanta como a verdade absoluta, imutável, eterna. Ele não tem uma verdade. Ele não ensina uma verdade. Ele é a própria essência da verdade. Quando Jesus diz, eu sou a verdade, Ele está dizendo, tudo o que contradiz a mim é mentira. Toda filosofia que nega minha divindade é falsa. Toda religião que oferece outro caminho para Deus é enganosa. Toda ideologia que se opõe aos meus ensinamentos é erro. Eu sou o padrão pelo qual toda verdade é medida. Eu sou a luz que expõe toda mentira. Eu sou a realidade em meio às ilusões deste mundo. A verdade não é um conceito abstrato que você pode debater em discussões filosóficas. A verdade é uma pessoa. A verdade tem nome. A verdade é Jesus Cristo. E esta verdade liberta. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você está preso? Preso em vícios que não consegue vencer? Preso em padrões de pensamento destrutivos? Preso em ciclos de pecado que se repetem indefinidamente? Preso em crenças limitantes sobre si mesmo?
A verdade de Jesus Cristo tem poder para quebrar todas essas correntes. Quando você conhece quem Jesus realmente é, quando você abraça a verdade do Evangelho, quando você permite que a palavra de Deus transforme sua mente, as algemas caem, as prisões se abrem, os cativos são libertos. A verdade não é apenas informação que você acumula no cérebro. A verdade é poder transformador que opera libertação. Mas veja bem, o mundo odeia a verdade. Jesus foi crucificado por dizer a verdade. Os profetas foram apedrejados por proclamar a verdade. Os apóstolos foram martirizados por defender a verdade. E hoje, se você se posicionar firmemente na verdade de Cristo, será chamado de intolerante, de fundamentalista, de fanático. Porque a verdade expõe o pecado. A verdade incomoda consciências. A verdade exige mudança. E as pessoas preferem viver na mentira confortável do que enfrentar a verdade desafiadora. Mas você precisa decidir hoje, vai viver na mentira ou vai abraçar a verdade? Vai seguir a opinião popular ou vai seguir a palavra de Cristo? Vai se conformar com este mundo ou vai ser transformado pela renovação da sua mente na verdade? Eu sou a vida. Você está vivo? Seu coração está batendo, seus pulmões estão respirando, seu cérebro está funcionando. Mas isso é apenas existência biológica. Isso não é vida verdadeira. Jesus não veio dar mais anos aos seus dias, ele veio dar vida aos seus anos. Ele disse: "Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância." Você pode estar respirando, mas estar morto por dentro. Morto emocionalmente, morto espiritualmente, morto de propósito e significado, apenas cumprindo rotina, sobrevivendo, existindo sem realmente viver. Quando Jesus diz "eu sou a vida", ele está oferecendo algo radicalmente diferente de mera sobrevivência. Ele está oferecendo vida que pulsa com propósito divino, vida que transborda de alegria sobrenatural, vida que vence a morte, vida que não termina quando o coração para de bater. Vida eterna que começa aqui e agora e continua para sempre na presença de Deus. Esta vida não depende das suas circunstâncias. Você pode ter vida abundante mesmo na prisão como Paulo teve. Você pode ter vida transbordante mesmo na pobreza como muitos cristãos têm. Porque esta vida vem de dentro, da presença do Espírito Santo habitando em você, transformando você de glória em glória. A Bíblia diz que você estava morto em seus delitos e pecados, espiritualmente cadáver, sem capacidade de se aproximar de Deus, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas Cristo te vivificou. Ele soprou em você o fôlego de vida. Ele ressuscitou seu espírito morto. Ele te fez nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esta não é reforma, não é melhoria, não é desenvolvimento pessoal, é ressurreição, é passar da morte para a vida, é nascer de novo. E tudo isso acontece quando você se conecta com Jesus, que é a própria fonte da vida. Muitas pessoas estão procurando vida nos lugares errados. Procuram vida nas festas, mas acordam com ressaca e vazio. Procuram vida nos relacionamentos, mas encontram decepção e abandono. Procuram vida nas conquistas profissionais, mas descobrem que o sucesso não preenche. Procuram vida nas filosofias orientais, na meditação transcendental, nas experiências espirituais alternativas. Mas tudo isso são cisternas rotas que não retêm água. Jesus é a fonte de água viva. Quem bebe da água que ele dá nunca mais terá sede. Dentro dele fluirá rios de água viva. Esta é a vida que você foi criado para viver. Esta é a vida que satisfaz completamente. Esta é a vida que vale a pena. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esta é a parte que o mundo moderno rejeita com mais intensidade. Esta é a afirmação que causa mais escândalo, porque Jesus não está sendo politicamente correto. Ele não está dizendo que todos os caminhos levam a Deus.
Ele não está ensinando pluralismo religioso. Ele não está validando a ideia de que cada um tem sua verdade. Ele está sendo absolutamente exclusivo. Ele está dizendo que não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ou é Jesus ou é perdição. Não existe meio termo. O mundo grita tolerância. O mundo prega inclusão. O mundo promove a ideia de que todas as religiões são igualmente válidas. Mas Jesus não se encaixa nesse modelo, porque ele não veio fundar mais uma religião entre tantas. Ele veio como único mediador entre Deus e os homens. Ele veio como único sumo sacerdote que pode nos levar ao Pai. Ele veio como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nenhum outro líder religioso morreu pelos pecados da humanidade. Nenhum outro fundador de religião ressuscitou dos mortos. Nenhum outro profeta declarou ser Deus encarnado. Jesus é absolutamente único, e exatamente por isso, ele é o único caminho para o Pai. Você entende a seriedade disso? Sua eternidade depende da sua resposta a Jesus, não da sua sinceridade, não do seu esforço, não da sua religiosidade, mas da sua decisão de aceitar ou rejeitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Você pode ser sinceramente enganado. Você pode estar sinceramente errado. Você pode acreditar firmemente em algo falso. Mas no final, quando você estiver diante de Deus, a única pergunta que importará é: o que você fez com Jesus? Você o aceitou ou o rejeitou? Você entregou sua vida a Ele ou tentou chegar a Deus pelos seus próprios méritos? A palavra de Deus é cristalina. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Não há zona cinzenta. Não há pessoas neutras. Você está com Cristo ou está contra Ele. Você está no caminho estreito que leva à vida ou no caminho largo que leva à perdição. E o mais assustador é que a maioria das pessoas está no caminho errado. Jesus disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Por que poucos? Porque o caminho de Jesus exige renúncia, exige cruz, exige morrer para si mesmo, exige abandonar o pecado, exige submissão completa ao senhorio de Cristo. E isso é difícil para o ego humano. É mais fácil seguir uma religião que apenas peça rituais externos. É mais cômodo ter uma espiritualidade que não interfira no seu estilo de vida. É mais conveniente acreditar num Deus que aprove tudo o que você faz. Mas Jesus não oferece esse tipo de evangelho diluído. Ele diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser salvar sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder sua vida por minha causa, esse a salvará. Então hoje, neste momento, Jesus está fazendo a você a mesma pergunta que fez a seus discípulos: quem você diz que eu sou? Não importa o que seus pais dizem. Não importa o que seu pastor diz. Não importa o que a teologia diz. Quem você, pessoalmente, diz que Jesus é? Um bom homem? Um grande profeta? Um mestre sábio? Se ele é apenas isso, então você ainda não o conhece verdadeiramente. Pedro respondeu certo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você pode fazer essa mesma confissão hoje? Você reconhece Jesus como o Messias prometido, como o Salvador do mundo, como o único caminho para Deus? E se você reconhece, qual é sua resposta prática? Porque conhecimento intelectual não salva ninguém. Os demônios também creem e tremem. Reconhecimento verbal não transforma vida. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor. E Jesus responderá: nunca vos conheci. O que Jesus procura é entrega total. Ele quer ser não apenas seu Salvador, mas seu Senhor. Ele quer governar cada área da sua vida. Ele quer ter acesso ao seu coração,
aos seus pensamentos, às suas decisões, aos seus relacionamentos, às suas finanças, aos seus planos. Ele não quer apenas 1 hora do seu domingo, Ele quer os 7 dias da sua semana. Ele não quer apenas seu amém numa oração. Ele quer sua vida inteira. Talvez você esteja ouvindo isso e sentindo algo mexer dentro de você. É o Espírito Santo atraindo você para Jesus. Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Se você está sendo tocado agora, não endureça seu coração. Este pode ser o momento mais importante da sua vida. Este pode ser o divisor de águas da sua eternidade. Não deixe passar, não adie. A Bíblia diz: eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. Não existe garantia de amanhã, não existe certeza de uma próxima oportunidade. Se você nunca entregou verdadeiramente sua vida a Jesus, faça isso agora. Não é complicado, não precisa de fórmula mágica, precisa apenas de um coração sincero e arrependido. Reconheça que você é pecador, reconheça que não pode se salvar pelos seus próprios esforços. Creia que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados e ressuscitou ao 3º dia. Confesse Jesus como seu Senhor e Salvador. Entregue a Ele o controle da sua vida. E receba pela fé o perdão dos pecados, a vida eterna, o Espírito Santo habitando em você. Se você já é cristão, mas tem vivido uma vida morna, distante, sem entrega total, hoje é o dia de renovar seu compromisso. Volte ao primeiro amor. Entregue novamente as áreas que você retomou o controle. Renda-se completamente ao senhorio de Cristo. Pare de brincar de ser cristão e viva o cristianismo radical que Jesus propôs. Ele é o caminho, então ande nesse caminho todos os dias. Ele é a verdade. Então viva segundo essa verdade sem concessões. Ele é a vida. Então experimente essa vida abundante que Ele oferece. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Estas palavras de Jesus ecoam através dos séculos e chegam até você hoje. Elas continuam sendo tão verdadeiras, tão poderosas, tão absolutas quanto eram há 2000 anos. O mundo pode mudar, as culturas podem evoluir, as filosofias podem surgir e desaparecer. Mas a palavra de Cristo permanece para sempre. Céu e terra passarão, mas suas palavras não passarão. Então eu te pergunto hoje, você vai aceitar Jesus como o caminho, a verdade e a vida da sua vida? Ou vai continuar procurando em outros lugares, em outras filosofias, em outras religiões, aquilo que só Ele pode dar? Você vai dobrar seus joelhos diante dele agora espontaneamente? Ou vai dobrar no dia do juízo, obrigatoriamente, quando todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor? A escolha é sua. A decisão é sua. Mas saiba que essa decisão determinará onde você passará a eternidade. Que o Espírito Santo abra os olhos do seu coração para enxergar quem Jesus realmente é. Que você experimente o poder transformador de ter um encontro real com Cristo. Que sua vida nunca mais seja a mesma depois de compreender profundamente que Jesus é o único caminho, a única verdade, a única vida. Em nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o Salvador do mundo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém.